Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. É um privilégio ter você mais uma vez para mais um vídeo explicativo relativo a assuntos sobre contabilidade eclesiástica e outras questões legais. Eu sou o Matheus Pessoa, sou pastor da Igreja Batista Palavra da Verdade, sou bacharel em teologia e também sou contador registrado no Conselho de Contabilidade aqui do Rio de Janeiro. Então, o nosso assunto de hoje, a nossa pergunta de hoje, que você já viu aqui no título deste vídeo, é: as igrejas podem fazer suas assembleias gerais em formato digital, online ou à distância? Pois é, nesse vídeo de hoje nós vamos fazer 3 em 1, tá bom? Vai ser um combo. Hoje eu vou te dar a explicação sobre isso, vou te indicar um canal para que você possa seguir no YouTube e também eu vou deixar um link para que você possa baixar um e-book gratuito que trata sobre algumas dessas questões aqui que nós vamos tratar neste vídeo, tá bom? Então fica até o final. E aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve também e espalha, compartilha esta informação que é preciosíssima neste momento para as igrejas, né? Sobretudo o nosso trabalho aqui que envolve as igrejas batistas regulares do Brasil, tá bom? Então, esta é a pergunta. As igrejas podem fazer suas assembleias gerais, e aqui gerais, né, podem ser ordinárias ou extraordinárias, em formato digital, online ou à distância, né? E a resposta a esta pergunta, né, aliás, melhor, esta pergunta ela surge aí num momento de crise, né? Ela surge num momento muito complicado aí, que é a pandemia aí da Covid-19. E as igrejas, praticamente por causa disso, nas medidas que os estados estão impondo, elas estão fechadas, né? Então não se pode realizar culto, não se pode realizar qualquer atividade nessas igrejas que geram aí aglomeração, né? Talvez aí, muito embora em alguns lugares do país a coisa está começando a ficar mais flexibilizada, as igrejas podem voltar às suas atividades aos poucos, com algumas ou muitas restrições, né? Mas ainda assim, a igreja não tem como, na sua totalidade, reunir-se para fazer suas ações. Principalmente, né, uma das ações que a igreja possui, né, é a ação, no caso, é a realização das assembleias gerais, né, para a tomada de decisão. E realmente, neste momento de crise, as igrejas precisam tomar certas decisões, né? E talvez algumas delas envolvam aí toda a participação do corpo de membros, né? Então, como é que a gente responde a esta pergunta, né? Ah, como é, né? E agora, né? O que vamos fazer? Ah, como então podemos realizar as nossas assembleias, né, gerais nas igrejas, se não podemos abrir as igrejas e nem causar aglomeração? Então a resposta a isso, né, prioritariamente, né, deve ser verificada no estatuto da igreja, né? O estatuto da igreja que, como nós já falamos num curso que você pode ver aqui no nosso canal, é o principal instrumento pelo qual a igreja é regida, né? É o estatuto que constitui a igreja, né? Que torna a igreja ali aquela entidade ali diante do Estado, né? O estatuto que vai para o cartório para ser registrado e ali fica comprovado o nascimento, né, daquela igreja, né? O estatuto, eu digo, é o esqueleto, né, da igreja, todo o funcionamento da igreja, né, a anatomia da igreja está ali, né, no sentido legal, amparada pelo estatuto. Então, o que nós podemos perceber é que você deve primeiramente verificar a previsibilidade legal no estatuto para que se possa realizar assembleias gerais em formato digital, né? E aí a questão é que a maioria dos estatutos, né, não previram uma pandemia, né, que tem relação aí com o fechamento
das suas igrejas, dos templos, a um ponto de todas as pessoas ficarem em casa. E aí, como é que resolve isso? Porque a assembleia, ela deve ocorrer nas dependências, né, daquele local, né? Em tese seria isso. Mas com esta pandemia, né, os estatutos, em sua maioria, claro, eu penso aí 95%, estou colocando ainda algo bem conservador, né? Não previram, de certa forma, é, a realização de assembleias gerais em casos como este, né? Em casos de urgência ou extraordinários como este que nós estamos vivendo. Né? Então, como eu sei que a maioria dos estatutos não previram isso, então aqui temos um problema. Né? Ou seja, até o dia 10 de junho de 2020, né, há 3 dias atrás, 3 dias, se o estatuto não prevesse assembleias gerais em formato digital, a igreja não poderia realizar assembleias desse tipo. Aí eu falei, né? Até o dia 10 de junho, né? Então, eu vou explicar por quê. Ah, de modo algum, a igreja poderia, então, até essa data, fazer uma assembleia digital online ou à distância. Não porque o governo não permita, tá bom? Não é porque o governo não permita, mas porque o seu estatuto não prevê. Como eu sei, né? Não tenho bola de cristal, mas eu imagino, né? E até com certa certeza, com razão aí, ah, que os estatutos eles não preveem assembleias em formato digital. Então, a nossa ideia aqui é que todas as igrejas, né, a nossa ênfase que nós temos batido é que todas as igrejas devem seguir, né, estritamente os seus estatutos. Né? Não se pode, de nenhum modo, fugir daquilo que está na regra do estatuto, tá bom? Tanto aí, falamos, né, porque é uma questão moral, ética, como também é uma questão espiritual, tá? Então, é algo que você, na terra, foi ligado, né? Também é ligado no céu. Então, tem essa questão aí de ser algo que está envolvido nessas relações entre o próprio corpo de Cristo e é algo que deve ser seguido, né? Porque a, a palavra do Senhor, né, nos indica, né, que a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. Tá bom? Não pode haver meio termo, não pode haver dúvidas. E outra observação aqui é quanto à redação da ata, porque sempre nas atas, né, o que você encontra? Você encontra o local aonde aquela assembleia foi realizada. Então, vai lá, no dia tal, 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 a tal e tal hora, realizou-se a Assembleia Geral na igreja tal, nas dependências da igreja tal, 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 e ali consta também até mesmo o endereço daquele local, que em tese é a igreja, né? São as dependências da igreja. Então, como então você pode redigir uma ata, né, de uma assembleia que aconteceu em formato online, em formato digital, em formato à distância, né? Como é que você vai preencher essa ata? Você vai colocar o nome da igreja ali, né? Por quê? Porque isso vai dar problema. Porque imagina aí se você coloca em tempos de pandemia que na sua ata que você colocou ali, né, que assediou aquela assembleia nas dependências da igreja. O que vai acontecer? Quando você for no cartório, eles vão olhar lá e vão, mas em tempos de pandemia, essa igreja está fazendo uma assembleia, né, com aglomeração de pessoas, né, e como as coisas estão muito assim complicadas hoje, né, então uma denúncia é muito rápido, né, de acontecer e talvez alguma medida aí judicial ser tomada, né, não por causa da assembleia, né, mas que foi realizada assim, não porque a igreja realizou aquela assembleia, mas em relação ao local em que aquela igreja realizou aquela assembleia, porque é um local do templo da igreja, né? Vai estar lá escrito, foi no templo e pode dar um problema grave aí, sério,
para as igrejas de até responder, olha, por quê, né? Aí até que você explique, não, a assembleia aconteceu online, mas nós colocamos na ata dizendo que ela aconteceu nas dependências da igreja. Vai dar problema. Ok, então, como eu disse, até o dia 10/6, isso era um problema. Porém, mudou. Por quê? Porque no dia 10/6 foi emitido uma lei que dá esta permissão, né, uma permissão aí legal para que as igrejas possam fazer as suas assembleias em formato digital, mesmo que, ou online, né, mesmo que em seus estatutos não constem esta previsão. Então, vamos para a lei? Esta daí é a lei 14.010, do dia 10 de junho de 2020, né, 10/6 de 2020, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial, né, note isso aí, regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado, né, RJET, no período da pandemia do coronavírus Covid-19. Tá? Então, já foge um pouquinho, talvez, da área aqui de contabilidade, né? Já entra um pouco na parte de direito, mas, ah, mas esta lei é importantíssima para a gente tratar aqui, tá bom? Porque ela garante, ela dá esta previsão e talvez você pode se interar melhor com um advogado, né, alguém aí da área do direito, para te explicar melhor. Então, aqui eu vou só te dar esta orientação baseada naquilo que, como contador, eu estou vendo nesta lei. Então, aqui fala, né, o presidente da República, né, faço saber que o Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei, capítulo 1, disposições gerais. Note aqui que esta lei, né, ela, como eu disse aí em cima, né, regime jurídico emergencial e transitório, né, que vai regular as questões aí de direito privado, né? Direito privado, né, são as normas que delimitam aí as relações privadas ou particulares de direito, né? Então, são casos aí que envolvem a questão de legislação civil, legislação do consumidor, né, direito do consumidor, e societárias e outras questões, né? Então, em tese, essa lei trabalha em cima disso. Então, o seu artigo 1º das disposições gerais diz: esta lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus Covid-19, né? Então, esta lei está instituindo aí questões aí de direito privado, né, que envolvam aí questões que dentro aí em virtude desses acontecimentos aí da pandemia de coronavírus. Parágrafo único. Para os fins dessa lei, considera-se 20 de março de 2020, data da publicação do decreto número 6, como termo inicial dos eventos derivados da pandemia do Covid-19. Então, a ideia aqui, né, é que a consideração inicial dessa lei, né, é que a partir desse decreto aqui, número 6, né, decreto legislativo, que foi aí no dia 20 de março de 2020, como que o termo inicial dos eventos derivados da pandemia do Covid-19. Né? Então, essa lei, por mais que ela foi publicada, né, no meu entendimento aqui, no dia 10 de junho, mas ela está valendo também, né, desde, né, para eventos que começaram aí devidos à pandemia do coronavírus a partir do dia 20 de março de 2020, tá bom? Então, artigo 2º, a suspensão da aplicação das normas referidas nesta lei não implica sua revogação ou alteração, né? Então, aqui ele já deixa uma margem de que a coisa pode se estender também, né? Não vai ficar somente, talvez, na data de vigência dessa lei, que nós vamos ver até onde ela prescreve alguns pontos aqui dos artigos, tá bom? Então, diz aí, capítulo 2º da prescrição e decadência. Ó, então, aqui, ó, a lei, né,
a prescrição dela e a decadência dela, né? Aí fala no artigo 3º, os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta lei até 30 de outubro de 2020. Né? Então, esta lei aqui, né, dada aqui no dia 10 de junho, ela segue até aí a data do dia 30 de outubro de 2020. Né? Então, essa aqui é importante a gente frisar isso aqui, porque essa lei, a previsão dela aqui é até o dia 30 de outubro de 2020, né? Porque são o quê? Medidas, como falou, né? Emergenciais e transitórias, né? Então, não é algo que vai continuar, né? Só que se o legislador mude isso daí, né? Diga que a partir de hoje, né? Pode, mas eu creio que não. Eu creio que aqui é uma lei mesmo bem transitória, só por causa dessas questões mesmo da Covid. E aí, no parágrafo 1º, este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional. Né? Então, aquela é a questão, né? Pode se expandir esse prazo, né? Porque tudo vai depender, né? Dessas questões aí, das medidas de segurança que os governos estão tomando, né? Sobretudo o federal também. E aqui, parágrafo 2º, este artigo aplica-se à decadência, conforme ressalva, né? E aqui é só questão aí, mais aí do Código Civil. Mas o que nos interessa é este capítulo 3 aqui, tá bom? É esse aqui que eu queria mostrar para vocês, das pessoas jurídicas de direito privado, que aí encontra-se também as igrejas. Então, artigo 4 vetado, não sei o que foi isso daqui, mas o que importa é esse artigo 5º aqui, tá bom? Esse artigo 5º aqui é a nossa ênfase, tá bom? Artigo 5º. A Assembleia Geral, inclusive para fins do artigo 59 do Código Civil, até 30 de outubro de 2020, poderá ser realizada por meios eletrônicos, independentemente de previsão nos atos constitutivos da pessoa jurídica. Pronto, aqui já resolveu o nosso problema. Né? Segundo o artigo 5º dessa lei 14.010, as igrejas, sim, podem fazer suas assembleias em formato digital, em formato online, né? Até que data? Até a data do dia 30 de outubro de 2020. Né? Pode ser que essa data se prorrogue, a depender dessa crise toda aí, dessas pandemias, né? Do número, talvez, aí, de mortes, de infectados, dessas decisões. Mas, neste momento, a Assembleia Geral, né, dentro aí do que diz o artigo 59 do Código Civil, até o dia 30 de outubro de 2020, poderá ser realizada por meios eletrônicos, independente de previsão nos atos constitutivos da pessoa jurídica. Ou seja, mesmo que o Estatuto não diga, né, que se pode fazer assembleias em formato eletrônico, a lei agora ela nos dá esta permissão, né? Então, nós temos que olhar bem isso, tá bom, pessoal? Isso daqui é uma orientação, né? Ele não está dando uma ordem, né? Porque ele está colocando aqui o poderá, né? Ele não está ordenando, né? O deverá. Ele está colocando uma possibilidade. Então, é uma opção. Você pode ou não se interessar para a sua igreja fazer, né, uma assembleia em formato digital para resolver algumas coisas, você pode, você tem essa permissão, né? Essa lei ela abre a porta para isso, tá bom? Então é uma orientação. E aí também aqui importantíssimo o parágrafo único do artigo 5 do artigo 5º, né, que fala assim: a manifestação dos participantes poderá ocorrer por qualquer meio eletrônico indicado pelo administrador, que assegure a identificação do participante e a segurança do voto e produzirá todos os efeitos legais de uma assinatura presencial. Olha que coisa, né? Talvez não queríamos ouvir ou ler sobre isso, né? Ou seja, a manifestação dos participantes, ou seja, dos membros, poderá ocorrer por qualquer meio eletrônico, ou seja, se ele quiser ouvir
pelo celular, pelo tablet, pelo computador, né, a assembleia, ouvir, né, ele pode, por qualquer meio eletrônico, né, indicado pelo administrador. Então, o administrador, que aqui, no caso, pode ser encaixado a figura do presidente da igreja, ele pode, sim, né, ele pode, sim, dizer, olha, o meio que nós vamos usar, né, vai ser o meio da internet pelo aplicativo tal, né, vai ser por telefone pelo aplicativo, sei lá, né, o celular, né? Então ele vai escolher, ele vai orientar, né, dizer, olha, vamos fazer a assembleia neste formato, assim, 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 né? E aí, desde que o que assegure a identificação do participante, então sim, né, não pode ser qualquer pessoa que pode entrar numa assembleia, somente aqueles a que o estatuto determinar, né? Na sua maioria são os membros da igreja que assegure a identificação do participante e a segurança do voto, né? Então ainda tem isso, né? Então se aquele participante, aquele membro, ele for votar, ele é assegurado o seu direito ao voto, né? E produzirá todos, olha só, produzirá todos os efeitos legais de uma assinatura presencial, ou seja, vai ter a mesma validade se se fosse realizada uma assembleia no formato presencial, onde até, né, no final da assembleia, o que as pessoas fazem? Elas assinam, né? Elas assinam ali aquela ata, né? Elas assinam que concordam com aquilo tudo que foi decidido ali naquela assembleia, tá bom? Então, baseados aí nesta lei, que tem previsão aí até o dia 30, né? Eu vou deixar bem grifado aqui, ó, o artigo 5º, baseado nesta lei, que tem validade até o dia 30 de outubro de 2020, a igreja pode, com tranquilidade, mesmo que no seu estado não, aliás, mesmo que o seu estatuto não preveja, realizar uma assembleia geral, ou ordinária ou extraordinária, em formato digital, online ou à distância, desde que seja feito com transparência e lisura em todo o processo. Tá bom? Esta norma, como eu falei, é facultativa, não é impositiva, ou seja, é uma permissão legal. E a orientação que eu dou a vocês, irmãos, é que quando forem redigir a ata, né, que vocês possam redigir a ata citando ou incluindo ou mencionando o artigo 5º, né, e o parágrafo único, né, do artigo 5º da Lei 14.010 de 2020. Então é importantíssimo você dizer lá que a assembleia ocorreu em formato eletrônico, em formato digital, online, à distância, como você queira colocar, e, né, seria melhor colocar por meios eletrônicos, né, ou digitais, e depois você coloca conforme a lei, né, 14.010 no seu artigo 5º e parágrafo único do artigo 5º. Então, ali você tem esse embasamento aí legal, porque quando você for levar isso para o cartório vai olhar aquilo ali e vai, não, realmente, né, tá legal aqui, tá tudo perfeito, a lei permitiu isso, então está beleza, tá bom? Então, a outra orientação é que tão logo, né, tudo volte ao normal, seria interessante que as igrejas elas pudessem aí, e aqui friso bem isso daí, tá bom? Seria interessante que as igrejas incluíssem nos seus estatutos esta previsão para realização de assembleias em formato digital, tá bom? Então, eu digo a vocês, peço que vocês avaliem muito isso, né? Talvez com o fim desta pandemia muitas coisas vão mudar, né? Não só na sociedade, mas também em relação a algumas coisas dentro da igreja, né? Não estou falando de doutrinas, tá? Não estou falando disso, mas algumas coisas em relação à prática dentro da igreja, né? Em relação a questões assim mais legais, algumas coisas assim, até de fora para dentro, né? Não estou falando só de dentro, né? Mas estou falando de leis também do Estado. Então, talvez a tendência é que as coisas comecem a se apertar ainda mais, né? Então, por isso que eu digo a você, por isso que é necessário que você tenha uma assessoria contábil, né? Talvez uma assessoria jurídica, mas uma assessoria contábil é importantíssima, tá bom? É importantíssimo. Muitos aí julgam e que, né, para que pagar um contador para a igreja, né? Há tanto tempo nós não temos um contador na nossa igreja, né? Nunca teve problema. Pois é, porque a lei naquela época, né, não se tinha talvez muitas coisas do que tem hoje, coisas eletrônicas, digitais e o cruzamento de dados aí com a Receita
Você vê, em 2015 aí, ó, a Receita pegou todo mundo aí, né? Então a coisa está começando a apertar, tá bom? E você precisa mesmo de uma ajuda, né, de uma assessoria contábil. Eu estou aqui à disposição para poder te orientar no que precisar, tem os meus contatos aí, e você pode entrar, né, em contato, tá bom? E, como eu falei, assim que volte, igrejas, né, revejam os seus estatutos, revejam, avaliem, né, e pensem já, talvez até em outras coisas que a gente nem tem ideia do que vai acontecer, mas começa a prever algumas coisas e começa a fazer uma reforma estatutária. É muito, muito interessante. Né? Tudo isso que está acontecendo leva, né, a esta direção das igrejas reformularem, reestruturarem os seus estatutos conforme o contexto atual em que nós estamos vivendo, tá bom? Então, nós temos a ideia aí, né, de que Deus é o mesmo, ele é imutável, a igreja também deve seguir, né, nesta direção, mas nós temos que lembrar que nós estamos vivendo numa sociedade que muda toda hora. E em relação a algumas coisas dentro da igreja, nós temos que nos ajustar a isso, desde que sejam coisas listas e diante da palavra de Deus. Então, para terminar, eu vou deixar aqui o canal de onde, aliás, o grupo, né, o canal de onde eu tirei estas informações, que é o canal aí do direito religioso, né, do Jean Regina, e tem um outro rapaz aí, eu não lembro o nome dele, mas eles fazem um trabalho excepcional. Se inscrevam neste canal, tá? Ele tem muita orientação jurídica, melhor do que eu falei aqui, né? Com certeza, porque eu não sou da área do direito, sou da área de contabilidade, mas ainda a gente entra um pouquinho para poder dar um apoio. Mas neste canal aqui, muito bom, tá bom? Vocês se inscrevam. Eu tirei essas informações todas aqui baseadas no e-mail que eu recebi, né, dele, né, do canal dele, e, eu quero também, tem aí direito religioso, vou deixar o link na descrição também, e eu queria deixar também com vocês um outro trabalho deles muito bom, que eu achei excelente, excepcional, que é este daqui, ó, tá? É um e-book gratuito, tá bom? Eu vou deixar também o link na descrição para que você possa baixar. É um e-book deles, né, chamado aí Direito Religioso, Orientações Práticas em Tempos de Covid-19. Aí, desse daí, do Tiago Rafael Vieira e do Jean Marques Regina, da editora Nova Vida. Né? Ele fala, este livro é um presente das edições Nova Vida e Direito Religioso, que é o canal deles, para a Igreja Brasileira. É um PDF, ó, gratuito, tá bom? E aí você clica em eu quero e ele vai te direcionar, tá bom? Então, muito bom, que trata sobre muitas questões aí do direito relacionado às igrejas em tempos de pandemia. Então, não se esquece aí de se inscrever no canal, de compartilhar este vídeo, é importante, né, para que não é para que eu ganhe dinheiro, né, no YouTube, que a minha intenção não é essa. A minha intenção não é ter mais likes, mais views, mais isso, mais aquilo outro, mas a minha intenção é orientar as igrejas, né, tirar um pouquinho do meu tempo aqui para orientar as igrejas quanto à sua contabilidade, né, e assista outros vídeos aí do nosso canal que tratamos de outros assuntos que são muito importantes, tá bom? Neste período aí tumultuado do qual nós estamos vivendo. Então, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.